Olá pessoal, professor Wilson de volta agora com a nossa aula de morfossintaxe. Nossa, que nome horroroso, que é isso? Morfo, forma, a sintaxe, a ligação, a conexão. Então a morfologia, eu tenho que dizer o que é, se é um substantivo, se é um adjetivo, se é um pronome, se é um advérbio. E a sintaxe é aquela relação interna, como esses termos se interligam. E aí tem o sujeito, tem o predicativo, né? Toda aquela relação lá, oração subordinada, não sei o quê, bababá. Nós vamos falar sobre todas essas relações, tá? Então, morfologia e a sintaxe ao mesmo tempo. Então, na verdade, se eu sei uma e sei a outra, obviamente eu vou conseguir identificar isso numa análise, tá? Então, muito bem, primeira coisa, a primeira frase. A gentil e bela senhora falava animadamente. O que eu tenho aqui? Bem, quando eu começo uma análise, eu vou começar aqui pela parte morfológica, tá? Então, o que eu percebo aqui? Eu tenho que ler a frase de qualquer forma e entendê-la para poder fazer a análise da morfologia, tá? Então, eu tenho um artigo definido. Vou fazer pequenininho aqui, mas eu estou te falando, tá? Definido. Eu tenho gentil, é o que? É um adjetivo. E é um o que? Um elemento que conecta, é uma conjunção. É uma conjunção aditiva. Bela é o que? Outro adjetivo. Olha aí, coisa mais amor. Senhora, um pronome de tratamento. Um pronome de tratamento. Falava é o que? É o verbo. Olha aí. E animadamente, esse sufixo mente me mostra o quê? Que eu tenho um advérbio. Muito bem, vimos aqui toda a relação morfológica. Agora, sintaticamente, o que nós temos aqui? Então, eu parto de que ponto para fazer análise sintática? Sempre do verbo. Vou deixar em azul. Por quê? Porque aqui vai ficar claro para nós o seguinte, que é o nosso ponto de partida e que verbo não exerce uma função sintática. Verbo é o verbo, certo? Ele não vai exercer uma função. Parto do verbo e acho o quê? Depois que eu tenho o verbo, entendi a frase, eu vou achar o quê? O sujeito. Então aqui está dizendo que falava. Alguém falava. Quem falava? A gentil e bela senhora. Todo este termo é o sujeito. Então, dentro deste sujeito eu tenho um artigo, tenho um adjetivo, tenho uma conjunção e tenho um pronome, certo? Agora, neste sujeito há um núcleo, uma parte em que está a essência do que eu quero dizer aqui, daquilo que eu falo no predicado, é o que? É a senhora. Isso aqui vai ser o que? O núcleo do sujeito. Olha ali, coisa mais amor, certo? Muito bem. E agora, o que eu tenho? Falava, é o verbo, não existe função sintática para o verbo, e ela falava como? Animadamente. Vai nos dar aqui o que? Um advérbio que exerce a função de adjunto adverbial. E aí eu tenho a análise morfossintática desta frase. Fácil, né? Acompanhe aqui. Encontrei uma bela e gentil senhora. A mesma relação. Eu vou fazer em cima, porque fica, acho que morfologia em cima e a sintaxe embaixo. Encontrei é o verbo, certo? Tá aqui, verbo. Vou escrever verbo. Encontrei uma bela e gentil senhora. Eu tenho aqui um artigo indefinido. Não, mas não é um numeral? Não. Dá uma olhada lá em artigo e eu falo sobre a diferença do artigo indefinido para o numeral, certo? Só vai ser uma como numeral quando houver uma referência numérica, o que não acontece aqui, tá? Então,
encontrei uma bela e gentil senhora. O que é o bela? A gente já viu que é um adjetivo. O que é o e? É uma conjunção, é uma aditiva. O que é gentil? Já vimos que é adjetivo, tá? E senhora nós já vimos que é o que? É o pronome de tratamento. Olha aí, coisa mais amor. Beleza. Agora, sintaticamente, o que nós temos? Vamos ver, fizemos análise morfológica, agora análise sintática. Morfossintaxe aqui é um verbo está aqui, o verbo é verbo, não vai mudar, não há função sintática, mas eu tenho o quê? Eu tenho aqui o sujeito. Quem encontrou? Eu, é um sujeito oculto, certo? Olha aqui, ó, o sujeito oculto, o sujeito na desinência, sujeito desinencial, certo? Aqui, eu, sujeito desinencial, sujeito oculto, o sujeito desinencial não faz diferença para nós, tá? Eu encontrei algo ou alguém. O que eu encontrei? Uma bela e gentil senhora. Isso tudo é o que? Objeto direto, certo? Olha lá, sujeito, núcleo. Qual é o núcleo desse objeto? Senhora, senhora, certo? Muito bem. Agora só um detalhe. Percebam que eu tenho um artigo indefinido, eu tenho um adjetivo, tenho a conjunção, tenho outro adjetivo, o mesmo que eu tenho ali, só que aqui ele é objeto, senhora exerce a função de objeto e senhora exerce a função de, aqui núcleo do objeto, né? Objeto direto, tudo isso aqui núcleo do objeto, núcleo do objeto direto, tá bom? Lá tudo é sujeito, aqui tudo é objeto. Senhora é núcleo do sujeito, senhora é núcleo do objeto. Mas sobraram esses outros elementos, esses outros termos. O que eles são? Tá? Então aí vem a parte interessante. Olha que legal. O artigo exerce a função de adjunto adnominal. Vou apagar aqui. Adjunto adnominal. O adjetivo, adjunto adnominal. Conjunção não exerce função sintática, tá? Assim como o verbo, a preposição, a conjunção não exerce função sintática e gentil, adjunto adnominal, tá? O que vão ser aqui? A mesma coisa, só que aqui eu tenho um artigo indefinido, aqui eu tenho um artigo definido, não faz diferença para nós. Adjunto adnominal, a conjunção não exerce função sintática, tá? O bela, adjunto adnominal. Tá facinho, né? Ai, que facinho. Não, mas nós fizemos uma coisa de cada vez, né? Vai por passo a passo. Para isso, tens que entender bem a parte de morfologia. Estuda morfologia. Toda a parte lá, entra aí no canal, tá tudo aí, tudo gratuito para ti. É só acessar, assiste as aulas de morfologia. Então tá ali adjetivo, substantivo, advérbio, pronome. Assiste tudo aquilo lá, tu vai conseguir. Passo a passo, faz uma coisa de cada vez. Não afoba, não alopra, tá? Muito bem. O trem chegou atrasado. Olha que legal. O que eu tenho aqui? Eu tenho o artigo, o artigo definido, tá? Trem. Eu tenho, que nem diz o Emerson, esse trem, né? Coisa de mineiro, né? Tá sempre falando esse trem. Então, artigo definido, aqui, esse trem chegou atrasado. Então, o trem aqui é um substantivo. Vou colocar aqui em cima que vai ficar melhor para morfologia. Aqui é o nosso verbo. E atrasado. A minha dúvida é, o que é atrasado? Será que é um adjetivo? Será que é um advérbio? Aí eu pergunto para o verbo, chegou como? Chegou atrasado, já sei. Pergunto para o verbo como, acho um advérbio de modo. Show de bola, já resolvi aqui. Opa, cuidado. Cuidado, essas questões, essas perguntas ajudam, claro, com certeza. Mas eu tenho que ter certeza do que eu estou falando, do que eu estou avaliando. Característica do advérbio, invariável em gênero e número. Adjetivos variam em gênero e número. Passa isso aqui para o plural. Os trens chegaram, viste?
Atrasados. Isso é um adjetivo. E aí a análise, tá? Primeiro a morfológica e aí, claro, na análise sintática vai dar uma outra relação, tá? Então o que eu quero que vocês percebam aqui? Que eu tenho então na morfologia isso, e agora eu vou fazer a sintaxe. Se eu não tivesse identificado isso aqui como adjetivo, daria um problema na minha sintaxe, tá? Então olha aqui, primeiramente o verbo. O verbo está aqui, já falei, não exerce função sintática, perfeito? Muito bem. O que chegou atrasado? O trem. É o sujeito. Núcleo desse sujeito, trem. Núcleo do sujeito. O artigo, o adjunto, adnominal. Tá? O verbo não exerce função. E atrasado é o quê? É um adjunto adnominal como aqui? Nananina não. Por quê? Porque ele chegou e estava atrasado. Eu tenho duas informações aqui. Então eu tenho um verbo intransitivo. Acabamos não marcando a classificação do verbo. Um verbo intransitivo. Aqui falava é um verbo intransitivo também. É um verbo intransitivo. E neste caso encontrei, é um verbo, vou marcar aqui, ó. É um verbo transitivo direto, tá? Então essas avaliações são todas importantes. Então aqui o verbo intransitivo e lá o atrasado é o que? Chegou e estava atrasado, é uma coisa chamada de predicativo, tá ligado ao sujeito do sujeito. Certo? Então tá aqui um verbo intransitivo, sujeito, adjunto e lá um predicativo do sujeito. Certinho? Muito bem. Depois, a frase seguinte: meu carro é aquele. O que eu tenho aqui? Meu é o que? É um pronome possessivo. Pronome possessivo. Carro é o que? É um substantivo. É um verbo que é um verbo de ligação. E esse carinha aqui é um pronome demonstrativo. Certo? Até aqui tá tranquilo? Muito bem, se não tiver, me avisa aí, manda para, calma aí, vai devagar. Muito bem, e agora, na sintaxe que eu tenho verbo de ligação. Então estabelece aquela ligação entre duas ideias. Meu carro é, o que é aquele? Meu carro é o sujeito. O que é núcleo do sujeito? É carro, o substantivo vai ser o núcleo aqui. Então isso aqui é núcleo, certo? Núcleo. E o meu vai ser o adjunto adnominal, que está ao redor do nome, ao núcleo, adjunto adnominal. E aquele, já que isso aqui é um verbo de ligação, aquele vai ser um predicativo do sujeito. Então um pronome pode ser um predicativo, isso tá aí, ó, bem claro, tá? Bem tranquilo. Maria aguardava os filhos ansiosa. Dá uma olhada aqui. Aguardava é o verbo, certo? Muito bem, deixa eu pegar o azulzinho aqui para marcar. Primeiramente o verbo. Vou marcar em cima, né? Fazendo ficar melhor. Verbo. Maria é um substantivo. Aguardava alguém ou algo, os filhos. Então aqui, primeiro a morfologia, rapaz. Então aqui, os é o que? É um artigo definido. Filhos é o que? É o substantivo. E ansiosa é um adjetivo. Facinho, tá? Muito bem, vimos aqui a parte da morfologia e agora nós vamos para a sintaxe. Muito bem, aguardava é o verbo. Quem aguardava? Maria aguardava é o sujeito, como é só o substantivo,
é o núcleo do sujeito também, obviamente, só tem uma palavra. Aguardava algo ou alguém. Aguardava os filhos. Aqui então o objeto direto, tá? Os dois elementos. A minha dúvida é se ansiosa faz parte do objeto ou se é um outro termo, tá? Se ele fizer parte do objeto, assim como aqui o artigo é o adjunto adnominal, filhos é o núcleo do objeto, tá? E a minha dúvida é saber se ansiosa vai ser um adjunto adnominal, ou o que? Ansiosa se refere a Maria. Então, aguardava e estava ansiosa. Olha aqui, ó. E estava ansiosa. Como eu posso fazer isso? O que eu descubro? Que o objeto é aquilo lá. Isso é um termo independente. Se refere, na verdade, ao sujeito. Não está ligado ao objeto. Portanto, não é adjunto adnominal. É um predicativo do sujeito, certo? Então, e o verbo, vamos classificá-lo aqui, né? Aguardava alguém é um verbo transitivo direto. Agora sim, show de bola, acho que ficou claro, né? Não terminei, a gente vai ver mais alguns detalhes importantes quando eu tenho pronome, quando é um período composto, para que isso aqui fique zero bala, tu não és mais nenhuma questão relativa a análise morfossintática. Certo, queridos? Aguardo vocês na próxima aula. Não se esqueçam de colocar o gostei. Importante, compartilhem as nossas aulas para que então possamos manter esse projeto com aulas de qualidade gratuitas para vocês. Grande abraço!